Jesus, amém? Bom, para quem não conhece, é o pastor Cláudio, né? Ele representa aqui a Missão Adore, né? Uma associação onde tem pagado um preço, né? Nos povos ainda que não foi alcançado, um trabalho lindo. Ele vai explicar, para mim não falar errado aqui, né? Mas é um prazer receber o pastor Cláudio aqui. Nós, como igreja, começamos uma parceria o ano passado, e falei para ele que nós vamos continuar esse ano também como parceira, a igreja como parceira da Missão Adore, né? Nós vamos continuar ofertando esse ministério, tanto pessoalmente como, né, o Marcos, como a igreja. Nós vamos estar apoiando esse projeto, né? É maravilhoso. Ele vai aqui mostrar tudo como funciona e também vai trazer uma palavra para nós, e nós vamos ser impactados pela presença de Deus, amém? Quantos quer ouvir Deus falar aí? Quantos quer ver o que Deus está fazendo do outro lado do mundo também? Glória a Deus, amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, né? Fala com o teu filho e através dele, para que nós possamos ser abençoados e ver também as maravilhas que o Senhor tem feito, né? Através dessa missão, através, né, desse evangelismo, né? Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida dele, e nós queremos abençoá-lo em nome de Jesus, amém? Pastor, fica à vontade, em nome de Jesus. Obrigado. Boa noite, queridos. Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Eu também estou muito feliz de estar aqui nessa noite, depois de praticamente um ano retornar aqui e encontrar esse lugar tão lindo como ele está. É verdade ou não é? Dá uma olhada para o lado, dá uma olhada para o outro. Além das pessoas maravilhosas e lindas que estão do seu lado, olha esse lugar que Deus deu para vocês. Queridos, eu fiquei muito animado, muito feliz quando vim aqui mais cedo ver aqui a igreja e as salas e tudo mais. Eu falei, pastor, olha, vocês estão de parabéns, que igreja linda. E agora eu vejo que não é só o tempo, mas são pessoas lindas também, amém? Agora, Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa noite, de que nós precisamos sim ser uma igreja linda, mas mais do que isso, nós precisamos ser uma igreja relevante no nosso tempo. E a igreja, esse templo está muito bonito, e a igreja, eu e você, como é que está? Está tão bonita quanto esse templo? Essa igreja, eu conversei bastante com o pastor ontem, hoje ele me falou de como essa igreja tem sido relevante nessa cidade, aqui em Fernandópolis, com as escolas, com a Marcha para Jesus, com uma série de coisas lindas, que eu fico tão feliz quando escuto essas notícias. Mas, e você, está engajado nisso? Sabe por quê, queridos? Porque às vezes, e principalmente quanto mais a igreja cresce, ou quanto mais a gente está num ambiente grande, a gente sempre pensa assim, alguém vai fazer, eu posso ficar aqui tranquilo, porque tem o quê? Quase 800, 900 mil pessoas aqui, alguém vai fazer, então eu posso ficar muito tranquilo no meu lugar. Sabe, queridos, alguém fez algo no reino, para que Jesus chegasse até você. Você não conheceu Jesus apenas um passe de mágica do céu, que desceu sobre a sua cabeça, e de repente agora você tinha conhecimento das escrituras, do poder de Deus, do que Deus veio para fazer por mim, por você, pela sua família e sua casa, e agora você pode entregar a sua vida a Jesus. Não, não foi assim que aconteceu. Alguém pagou um preço, alguém orou por você, alguém orou pela sua casa, pela sua família. Talvez, quanto tempo será que alguém pagou um preço de oração pela sua vida? Talvez, quanto tempo será, quantas vezes alguém falou de Cristo para você, e você deu as costas, e você falou, eu não quero saber, negócio de crente, negócio de Jesus, que negócio careta, que negócio mais nada a ver. Irmãos, pare para pensar, hoje você está aqui, alcançado por Cristo. Talvez você já possa dizer, eu e a minha casa, toda a minha casa estamos servindo ao Senhor. Talvez ainda não, mas você já está profetizando. Mas alguém pagou o preço para o Evangelho chegar até nós. Eu quero compartilhar algumas coisas lindas que Deus está fazendo lá na Ásia. Eu estou muito empolgado, porque sempre quando eu volto a uma igreja, depois de um ano, eu fico muito feliz quando eu posso trazer notícias boas, e quando eu também recebo notícias boas, irmãos. Vamos lá, quem aqui não gosta de notícia boa? Agora, quem aqui gosta de notícia boa? Todo mundo gosta, irmãos. E quando eu cheguei aqui e vi as notícias boas que estão acontecendo aqui, eu falei, uau. Sabe por quê, queridos? Porque Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele falou que nós somos um só corpo. Nós não somos dois corpos, somos um só corpo. Cristo é o nosso cabeça.
somos um só corpo. Então, quando eu chego aqui e vejo a vitória que Deus tem dado a esta igreja em Fernandópolis, queridos, é a minha vitória também, porque essa igreja aqui, você sabia que essa igreja também é minha igreja? E quando você vê a vitória que Deus está dando lá na Índia, no Camboja, na Tailândia, o que você vai pensar hoje? Ai, que legal lá longe, que bacana, maravilha. Não, irmãos, eu quero que você veja com a mesma alegria que eu estou recebendo as boas novas de Fernandópolis, eu quero que vocês recebam as notícias, as boas novas do que Deus está fazendo na Índia, no Camboja, na Tailândia, porque essa também é a sua igreja, esse também é parte do seu corpo. E Paulo disse o quê? Se uma parte do corpo sofre, dói, o que acontece com o corpo? Dói também. Irmão, não tem como, é impossível. Às vezes eu brinco e digo assim, não precisa se manifestar, talvez com você ainda não aconteceu, mas quantos aqui já acordaram de noite meio assim, corridos para ir no banheiro, e chutou o pé da cama, o canto da porta, e pegou aquele dedinho que não serve para nada? Vocês já se entregaram, irmão, já vi um monte de gente rindo aí, não fui só eu. Naquela hora, irmão, você esquece tudo, você esquece, a vontade no banheiro passa completamente. Você para, às vezes, não sei como que foi com você, mas você para, você tenta segurar o dedo, fazer alguma coisa para ver se a dor vai passar. Mas parecia que aquele dedinho não valia para nada. Mas quando uma parte do corpo dói ou sofre, todo o corpo sofre. Agora, queridos, o inverso também é verdadeiro. Quando uma parte do corpo se alegra, todo o corpo se alegra. E eu sei que nós estamos juntos, alegres pelas conquistas, pelas vitórias que Deus já tem dado, e muitas ainda que Deus dará a vocês, mas juntos também queremos celebrar as vitórias que Deus nos tem dado lá na Ásia, porque o Evangelho tem avançado, e nós precisamos, irmãos, que mais pessoas se levantem em oração, como foi cantado aqui, é ir, eis-me aqui, Senhor, eu vou, é orando, é contribuindo, é indo. Quem sabe aqui no nosso meio não há missionários que Deus vai levantar de maneira poderosa para alcançar o Senhor, para alcançar com a mensagem do Senhor lá na Ásia. Agora deixa eu te falar uma coisa, não é um ou dois, quem sabe, aí você fica pensando, não é para mim, mas queridos, deixa eu te falar uma coisa, todos nós precisamos entender que somos missionários. Sabe, um cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Essa frase não é minha, uma frase muito conhecida, que tem sido falado no meio de missões, e eu tenho tido um entendimento muito forte sobre essa frase, porque é a mais pura verdade, queridos. Nós não podemos ser um agente secreto de Deus. Deus não precisa de agentes secretos, que não se manifestam, que não falam, olha, eu sirvo a Jesus, você quer conhecer o Deus que eu sirvo, você quer ver um milagre acontecer na sua vida. Então sabe, queridos, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele será um impostor. Ele vai ficar se escondendo, não, aqui no ambiente do trabalho eu não posso falar que sou cristão, aqui, se eu ficar na festa da família, se eu falar de Jesus lá, se eu falar, gente, posso fazer uma oração? Posso fazer uma oração? O que eles vão pensar de mim? Enquanto nós estamos, de alguma maneira, deixando com que Satanás nos intimide, queridos, é as trevas que estão prevalecendo sobre sua família, sobre as famílias que trabalham lá onde você trabalha, sobre as famílias que moram na mesma rua que você. Sabe, eu não vim te trazer uma palavra de peso, eu não vim te trazer uma palavra de condenação, muito pelo contrário, eu quero que nessa noite o Espírito Santo, sim, incomode os nossos corações, quebrante os nossos corações, mas mais do que isso, ao quebrantar os nossos corações e nos arrependermos, possamos dizer, sim, Senhor, eis-nos aqui para alcançar Fernandópolis, porque lembre, você é um missionário. E onde está o seu campo missionário? Lá na Índia? Não, queridos, talvez seja lá. Talvez você possa realmente ir, com certeza orando, contribuindo, e talvez você até vá lá pessoalmente. Mas se você não puder ir lá pessoalmente, se não for o que Deus tem para você, Deus tem te colocado nessa cidade por um propósito. Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Amém? E queridos, deixa eu te falar mais uma coisa. Pastor Marcos falava que as portas do inferno não prevalecerão. Deixa eu te falar uma coisa, porque tem duas maneiras de ver esse texto. A primeira delas, eu não sei você, mas há muitos anos atrás eu vi exatamente dessa maneira, e às vezes me parece
que a igreja, pelas suas atitudes, me parece que às vezes ela enxerga dessa maneira que eu vou dizer. A igreja às vezes parece que enxerga que nós estamos lá no nosso cantinho, sem dar trabalho para o diabo, sem dar problema para Satanás, nós estamos aqui, aí o inferno se levanta e a gente vai ficando com medo, mas não precisa ter medo não, porque as portas do inferno não vai prevalecer. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz? É que eu e você, um exército poderoso de filhos e filhas de Deus, se levantam aonde Deus os colocou, entendendo que são chamados para o ministério da reconciliação, conforme Paulo falou em 2 Coríntios 5,18, entendendo que somos chamados para ser sal e luz, entendendo que somos chamados para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, e nós nos levantamos como um grande exército, e marchamos contra as obras de Satanás, nessa cidade, na sua família, nas nações da terra, e as portas do inferno não vão prevalecer. Não é com medo, irmãos, que as portas do inferno não vão prevalecer. É quando eu e você entendemos a autoridade que nos foi dada, porque em Cristo estava toda a autoridade, e sobre a autoridade que lhe foi dada, Ele nos instituiu a continuar a obra que Ele começou a fazer. Ele disse: vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vão até os confins da terra, é de todas as nações, é debaixo dessa autoridade que eu e você podemos nos agarrar, e podemos marchar, e dar contra as portas do inferno, e elas não prevalecerão. Se você crê, diz amém. Aleluia. Queridos, eu estou muito animado nessa noite, tenho tanta notícia boa para dar para vocês, apesar de tantos desafios, mas Deus tem sido tão bom conosco, como eu sei que tem sido para vocês. Vocês estão com grandes desafios, e eu profetizo que Deus continuará a seu tempo operando milagre em cima de milagre, porque Ele é Deus. Sabe, queridos, parece que tem uma cachoeira. Eu estou tentando ir para lá e começar o que eu programei a falar, mas não está dando nada certo, então eu vou por aqui, pode ser? Vamos pelo rio? O rio de Deus? Sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa, não existe ninguém no mundo mais interessado na sua vida do que Deus. Nem você é capaz de ter maior interesse em si mesmo do que Deus. Deus te criou, Deus te planejou, Deus te projetou para uma obra específica, e Ele está ansioso, se assim eu posso dizer, para ver essa obra se cumprir na sua vida. Deus desenhou uma obra linda para essa cidade, através dessa igreja Ele está ansioso por vê-la cumprir. Então não se preocupa, querido, sabe por quê? Porque antes de você se preocupar, fica tranquilo que Deus já está no controle. Deus é o maior interessado na sua vida, Deus é o maior interessado nessa igreja, especialmente, irmãos, se eu e você nos levantarmos no propósito de Deus, para cumprir a palavra do Senhor para mim e para você. Se os nossos sonhos e interesses não forem mais nós mesmos, não forem só até o limite da nossa vontade, daquilo que nós queremos, então certamente Deus há de operar grandes milagres. Sabe, queridos, eu fico com meu coração muito alegre, muito quebrantado, quando eu encontro, e eu não estou falando só porque estou na frente de pastores como vejo aqui, como vocês têm aqui. O pastor estava compartilhando, vocês têm grandíssimos compromissos financeiros, a construção aqui, tudo o que aconteceu. E sabe, queridos, qualquer outro pastor poderia dizer: vamos deixar esse negócio de missões para o ano que vem, porque está tão difícil a coisa. Nós temos tantos desafios, e eu fico tão alegre de ver que estou diante de 7.000 joelhos que não se dobraram, que não estão andando segundo aquilo que o coração diz. Não, humanamente falando é melhor fazer assim, mas que entende os princípios do reino em dizer: vamos continuar a obra que o Senhor colocou em nossas mãos, aqui, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E enquanto nos importamos com aquilo que importa o coração de Deus, que são almas aonde quer que elas estejam, Deus se importa com aquilo que nós precisamos. E eu creio e profetizo, grandes milagres vocês vão ver ainda esse semestre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor. Eu quero começar mostrando um pouquinho
do trabalho para vocês, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Deixa eu ver aqui, quantas pessoas ainda não conhecem o trabalho da Missão Adore, não me conhecem ainda, não conhecem o pastor Cláudio, não estavam aqui o ano... Quantos não conhecem o trabalho na Índia, no Camboja? Levanta bem alto sua mão. Você não conhece Missão Adore, não conhece o trabalho, não estava... Levanta bem alto para eu ver, fica a mão levantada. Não estava aqui o ano passado quando eu tive. Irmão, onde é que você estava? O que você estava fazendo de bom que vocês não estavam aqui o ano passado? Queria saber. Estou brincando, o pastor nem anotou, ninguém tirou foto, ninguém sabe que você não veio ano passado. Fica tranquilo, está tudo certo. Eu só queria ter uma noção de quantos conhecem, porque às vezes a gente vai tocando o barco e as pessoas ficam meio, o que é isso aí, o que está acontecendo? Bem, vamos lá, então a gente consegue projetar o slide aqui e conseguimos talvez apagar um pouquinho das luzes aqui da frente? Joia, deixa nesse slide para mim. Queridos, para você que ainda não conhece, a Missão Adore é uma organização missionária. Ela existe já há praticamente 14 anos. Ela nasceu no coração dos nossos pastores, pastor Naya, pastora Juliana, que responderam um sim ao Senhor, indo morar na Índia para fazer a obra missionária, nesse país tão fácil, e quem conhece sabe do que eu estou falando, num país tão fácil de falar de Jesus, né, irmãos? A Índia. E perceba, por causa do coração de um casal, hoje, 14 anos depois, uma missão que começou em um país com apenas um casal, hoje já está alcançando quase 5 países, e estamos com mais de 130 pessoas trabalhando em tempo integral, entre professores, diretores, pastores e todos os nossos obreiros e missionários. Então, queridos, não despreze os pequenos começos. Deus está te chamando às vezes, mas é para cuidar lá do estacionamento, é para ficar na porta, é para ir no lugar, eu queria pregar. Não despreze os pequenos começos. O que Deus está colocando no seu coração, compartilha com os seus líderes, e não é por ser pequeno que você tem que deixar de fazer, porque o pequeno começo da resposta de um casal, hoje, 14 anos depois, um grande ministério está tocando as nações para Cristo, amém? Então eu e a minha casa, já fui apresentado, pastor Cláudio Ribeiro, não Duarte, alguns brincam com Ribeiro, eu sou casado, minha esposa pastora Janaína, vamos fazer 13 anos de casado esse ano, temos 2 lindos filhos, o Davi o mais velho, a Esther a mais nova, e nós temos servido ao Senhor como família, através da obra missionária junto à Missão Adore. E ao longo desses 14 anos, Deus nos permitiu como missão estar alcançando Índia, depois Camboja, há cerca de 6 anos, e recentemente o norte da Tailândia, em uma região muito estratégica, que faz divisa com outras 2 nações, que é Laos e Myanmar. Peço graça ao Senhor nessa noite, para conseguir compartilhar com vocês um pouco de tudo que tem acontecido. Aqueles que estavam aqui o ano passado e se lembram, eu falei bastante do Camboja o ano passado, dei o testemunho da Andy, todo mundo queria levar a Andy para casa. Quem lembra aí? Vocês lembram? Todo mundo lembra, né, queridos? Eu gosto do testemunho por causa disso. O testemunho é vivo, a gente fica com aquilo na memória e é uma bênção. Então eu não quero fazer diferente. Hoje eu também quero contar um testemunho para vocês. Aliás, não só um testemunho, alguns, mas eu quero me concentrar em um testemunho, e esse testemunho vai falar um pouco mais sobre a Índia conosco. Então talvez você conhece, talvez não conhece, não sabe muito bem o que é esse país chamado Índia, como que ele funciona. Então por conta disso, eu vou usar alguns slides, e antes de dar o testemunho, eu quero te fazer entender um pouquinho do contexto que esse país Índia vive. Ok? Vamos juntos? Então faz o seguinte, cutuca o irmão do teu lado, mas não derruba ele da cadeira, não é com força não, é com carinho, e fala assim para ele, vamos para a Índia nessa noite? Cutuca o irmão do outro lado, fala a mesma coisa para ele não ficar triste com você. Então eu quero te mostrar um pouquinho da realidade da Índia, passa para mim, próximo slide. Queridos, a Índia é um país com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, tem 6 vezes a população do Brasil. É um país, você já percebeu, com muita gente. E na Índia, 85% da população é hindu. O hinduísmo é uma religião, aliás, a religião predominante na Índia, não só no meio da sociedade, mas inclusive no meio do governo. E pode passar o próximo slide, talvez você está se perguntando, o que é esse tal de hinduísmo que eu nunca ouvi falar? Bem, o hinduísmo é uma religião que acredita e adora mais de 300 milhões de deuses. Não está escrito errado não, irmãos, é isso aí mesmo, 300 milhões de deuses, entre aspas, né? Nós sabemos que só há um único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Mas na Índia, passa o próximo slide para mim,
Animais como ratos, macacos, vacas, rios como Ganges, são considerados sagrados, têm seus templos, são adorados, e entre muitos e muitos e muitos outros. E quando as pessoas nos falam assim, pastor, mas o que é ter uma nação onde a religião que predomina tem mais de 300 milhões de deuses? Eu digo, é simples, vou te explicar. Imagina, muito capeta, é isso aí. Entendeu, irmãos? Muito capeta, porque não tem, só tem um único Deus, Jesus Cristo. Então você vê cenas como essa, de maneira muito comum. Lá na Índia você não vai precisar andar mais do que 2, 3 quadras. Aqui vocês falam quadras, quarteirões? Quadras, 2, 3 quadras para encontrar um templo hindu. Você vai encontrar em tudo quanto é canto, em tudo quanto é cidade, nos vilarejos mais simples, nas favelas, nos vilarejos da Índia, como nas cidades, nos grandes centros, porque a maior parte da população é a religião predominante dessa nação. Passa o próximo slide. O que acredita, então, os hindus? Bem, olha só algumas coisas malucas que acontecem na Índia. Esse homem teve uma anomalia, uma deformidade no rosto, o que para nós seria uma coisa do tipo, uau, que coisa estranha, né? Mas sabe o que acontece para eles? Eles têm na Índia um deus que é chamado de Ganesh. Ele tem o rosto de um elefante, a aparência de um elefante. E esse homem, depois de sua anomalia, ficou com uma aparência semelhante à de um elefante. Eles acreditam que Ganesh reencarnou nesse homem e ele é considerado um deus na Índia. Olha as loucuras o qual estão convivendo no dia a dia as pessoas que moram na Índia e o que muitos deles acreditam. Passa o próximo slide. Do que vive então um hindu, de muitos e muitos rituais como esse que você está vendo, que não são só dentro dos templos, muito pelo contrário, a maior parte deles acontece fora dos templos, nas ruas, mas também, passa o próximo slide, de muitos e muitos sacrifícios, não apenas rituais, mas cenas como essa. Pode passar para os irmãos, não sair correndo e ir embora logo, que dá uma certa aflição. Cenas como essa, pode passar a próxima e por aí vai. Eu poderia trazer inúmeras fotos de rituais e sacrifícios, mas acho que tá bom, né, irmão? Já deu para vocês terem uma ideia, né? Então, um dos lugares mais sagrados para um hindu é esse lugar. É conhecido como Ganges, o rio Ganges. Eles acreditam que tem uma deusa do rio, que é a deusa Ganga. Todo entardecer, irmão, não é só no domingo, não. Deixa eu te contar um negócio. Que dia que é a célula aqui? Quarta e quinta. Não é só na quarta e na quinta, não é só no domingo, não. Todo entardecer tem um culto na beira do rio, a deusa Ganga. E olha que eles nem servem o Deus verdadeiro, irmãos. Nós precisamos mesmo agarrar com Jesus. Eu sei que tem o dia da célula, tem o dia do culto, mas o dia de você servir a Deus e eu servir a Deus é todos os dias. E aí você vai lá à beira do Ganges, todo o entardecer tem lá o culto a deusa Ganga. A beira do Ganges, que é um dos lugares mais famosos para um hindu, você vai ver inúmeros templos, entre eles um templo chamado Casa da Morte, aonde eles cremam cerca de 400 corpos todos os dias, em um ritual fúnebre, vamos dizer assim, tá? Eles é um país que vive por castas, acredita na reencarnação, então tem uma série de fatores que envolvem essa questão do ritual. Por isso que você vê cinzas de corpos que são jogados no Ganges, e às vezes até mesmo o corpo inteiro é jogado no Ganges. Então você pode ir lá qualquer dia do ano e chegar a qualquer momento lá. Todas as vezes que eu fui lá, sempre está tendo cremação de corpos, e muito mais do que 1, 2, 3, 10 corpos. Esse ritual qual eles acreditam um lugar muito sagrado para um hindu. Passa o próximo slide. Aí está algumas loucuras que a Índia acredita por conta da reencarnação. Essa mulher está casando com esse cachorro, porque ela acredita que o esposo reencarnou no cachorro. E tem irmã reclamando do casamento por aí. Já pensou, irmãos? Tava bom a vida, você não sabia, né, irmã? Então imagina, olha que loucura, irmãos. Eu sei que eu fiz vocês rirem e foi de propósito, mas olha como é sério isso. Imagina, essa mulher está casando com esse cachorro. Isso não é fake news, não é nada disso, isso é de verdade. Ela está casando com esse cachorro porque ela acredita que o esposo reencarnou no cachorro. Passa a próxima foto. Uma outra realidade a respeito do casamento que é muito triste na Índia é o casamento infantil. O casamento combinado, o casamento arranjado.
aonde meninas muito novinhas são dadas a casamento a homens muito mais velhos. Isso é algo muito comum na Índia, infelizmente. Passa mais uma foto. E aqui eu quero finalizar essa parte de te mostrar um pouquinho da Índia. Aqui talvez está uma das personalidades mais emblemáticas da Índia. Esses homens são da casta mais alta da Índia, eles são sadhus, os sacerdotes do hinduísmo, são homens muito venerados e muito respeitados dentro da cultura. Isso aí, pode deixar nessa foto que você já me ajuda, não, pode deixar na próxima. E agora vem o testemunho que eu quero contar para vocês. Por que eu deixei para contar o testemunho agora? Porque, irmãos, já é um milagre o que eu vou contar para você. Quando você começa a entender um pouquinho do que é o hinduísmo e do que é uma pessoa que serve essa religião, você vai ver o tamanho do milagre, irmãos. Você vai ver o tamanho do milagre. Deixa eu te falar alguma coisa, mais duas coisas muito importantes para você ver o milagre que Deus está fazendo lá. Na Índia, a conversão é um crime. É crime uma pessoa se converter. É crime você ir pregar em praça pública, você levar uma pessoa à conversão. É crime. Pessoas podem ser presas, podem ser até mortas por causa disso. A Índia hoje está em 10º lugar dos países mais perseguidos, que mais perseguem cristãos no mundo. Agora veja, esse homem é um indiano, ele é conhecido, o apelido dele lá é Kaká, não tem nada a ver com jogador de futebol, você já percebeu, e também não tem habilidade de um. Mas o apelido dele lá é Kaká, o nome dele é bem mais complicado que isso. E esse homem nasceu e cresceu em uma família de geração e mais geração de hindus. Seus tataravós, bisavós, avós e pais, até chegar ele. E ele cresceu diante de tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês agora. Diante de toda essa realidade, essa cegueira espiritual, de milhões de deuses, de sacrifícios, de rituais, de tantas coisas. E ele se tornou não um simples hindu. Ele se tornou um seguidor radical do hinduísmo. Ele e toda a sua família começou a ser discipulado por sadhus, homens como aqueles que vocês viram na foto. E aí, irmãos, não só isso. O Kaká começou a perseguir cristãos. Bem, o Kaká mora num vilarejo chamado Zranzandir, e Deus tem nos colocado em alguns lugares na Índia, temos plantado algumas igrejas. Segura nessa foto, tá? Deixa nessa aí mesmo. Nós temos plantado algumas igrejas lá na Índia, e uma das nossas igrejas está em qual vilarejo? No de Zranzandir. Olha só, que bênção. Imagina, ser líder de célula no vilarejo de Zranzandir, irmãos. Imagina ser pastor na igreja do vilarejo de Zranzandir, aonde talvez um tipo de Saulo, um homem radical no hinduísmo, que persegue os cristãos, mora lá. Olha que simples, olha que fácil, né? E às vezes eu fico pensando por que é que a gente reluta para falar de Jesus para o nosso vizinho. Parou para pensar, irmãos? Reluta para falar de Jesus para alguém do trabalho, para alguém da família. Agora, irmãos, olha o milagre que aconteceu. Lá no vilarejo de Zranzandir, passa a próxima foto para mim, tem um pastor lá, muito querido, cheio do Espírito Santo, porque só cheio do Espírito Santo para ser pastor num lugar desse, que é esse homem. Olha a simplicidade desse homem, o pastor Borguê. Irmãos, pensa num homem cheio do amor de Deus. Pastor Borguê sabe de fato o que é sofrer por causa do evangelho. Sabe por quê? Porque ele já apanhou e foi espancado por ser cristão, por ser um pastor. E aí, o Espírito Santo pediu um negócio muito fácil para o pastor Borguê. Desculpa a minha brincadeira e minha ironia, meu irmão, eu só quero tentar te trazer para um contexto onde você entenda como que está fácil e é necessário que eu e você nos manifestemos aqui onde Deus nos colocou. Pastor Borguê estava orando e o Espírito Santo falou para ele: vai lá na casa do Kaká e você vai lá falar do meu amor para ele. Ele falou: acho que eu estou ficando doido, não, Deus não pode estar querendo isso. E aí, irmãos, ele ficou ali relutando com o Espírito Santo, até tal ponto que ele foi convencido de que realmente era a voz do Espírito Santo no coração dele. Ele foi até a porta da casa do Kaká, bateu a porta desse homem, ele mesmo que abriu, e antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o pastor Borguê falou: olha, Kaká, eu tenho ouvido falar muito de você aqui no vilarejo, mas eu vim aqui porque o meu Deus me mandou aqui para te falar de um Deus que você ainda não conhece. Irmãos, às vezes a gente fala palavras tão simples. Mandou falar aqui de um Deus, o Deus que você não conhece. Tão simples. Não é simples essa frase? Mas, irmãos, isso encontrou um lugar no coração do Kaká, que ele ficou pensando: mas eu conheço tantos deuses? Eu faço sacrifícios e rituais para tantos deuses, um Deus que eu não conheço, que negócio é esse?
Enquanto ele estava pensando, o pastor Bourguet, guiado pelo Senhor, porque quando eu e você nos dispomos a pregar o Evangelho, o Senhor enche nossa mente, nosso coração e a nossa boca das boas novas, de sabedoria, de palavra de revelação e de conhecimento, tão simples, mas que encontra um lugar tão profundo. E sabe, ele falou assim, olha, e tem mais, o meu Deus, Ele se fez sacrifício por mim e por você, para que você nunca mais precise fazer esses sacrifícios. E aí ele ficou pensando, como pode? Eu conheço tantos deuses, eu faço sacrifício ritual para tantos deuses, e às vezes não encontro paz e não encontro resposta. E um Deus que eu não conheço, nunca ouvi falar dele, eu nunca fiz um ritual e um sacrifício para ele, e ele já se fez sacrifício por mim. Que Deus é esse? Irmãos, para eu resumir a história, e eu quero que você prepare um glória a Deus daqueles, lembra? Nós somos um só corpo, estamos felizes daquilo que Jesus está fazendo. Para eu resumir a história, 6 meses depois, o Cacá começou a se interessar, começou a querer ouvir o pastor, de vez em quando começou a querer ir lá por perto da igreja. 6 meses depois, agora o Cacá e toda a sua família estavam rendendo suas vidas a Jesus, o único Senhor e Salvador, e foram batizados nas águas, aleluia! Aplauda bem forte a Jesus. Passa o próximo slide. Eu estive na Índia agora em dezembro com a minha família. Aquela foto do pastor Bourguet foi tirada agora em dezembro aí, nesse local, nosso local de culto lá. Um culto maravilhoso. Como você pode ver, irmão, com todo conforto, os irmãos ali todos em cadeira, sentados bonitinho um do lado do outro, que nem nós estamos aqui hoje. Brincadeiras à parte, irmãos, o legal da Índia é que é o seguinte, você pode colocar todo mundo aqui que o bombeiro não vai vir falar nada, tá tudo certo. Em lugar que cabe 100, a gente põe 300, irmão, é uma bênção. Mas glória a Deus pelo Brasil, tem as suas particularidades, e ao mesmo tempo é bom você estar sentado aí nessa cadeira, é ou não é? Aleluia. Aí está a foto que tiramos agora, em dezembro, eu estava ministrando lá nessa igreja, num domingo pela manhã, agora no mês de dezembro de 2019. Irmãos, deixa eu te falar algo extraordinário que aconteceu. Agora, depois que o Cacá começou a servir Jesus e deixar os falsos deuses de lado, ele é muito conhecido no vilarejo. As pessoas começaram a se perguntar, o que está acontecendo com esse homem? Ele está doido? E começaram a ver verdadeiras transformações na vida desse homem, a alegria de volta, a paz, algo extraordinário que você sabe do que eu estou falando, só Jesus pode dar, e aliás é inexplicável, irmãos. E queridos, para a glória de Deus, a conversão desse homem abriu portas para que o evangelho fosse pregado em 16 vilarejos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora deixa eu te contar uma bênção fresquinha. Irmãos, em meio a tudo isso, não só o testemunho do Cacá, teríamos inúmeros testemunhos para contar. A história do Cacá, uma história verdadeira, só ilustra para nós o que Deus tem feito de uma maneira exponencial na Índia. Amém? E eu não sei se você se lembra, quando eu vim, segura nessa foto aí. Quando eu vim aqui o ano passado, eu falei para vocês que nós estávamos com 8 igrejas na Índia. Você lembra disso? 8 igrejas na Índia. Irmãos, Deus deu uma palavra ao nosso pastor, que está coordenando o trabalho da missão lá, o pastor Sunil. Deus deu uma palavra para ele de avanço no estado onde nós estamos. Bem, nós estamos em um estado na Índia chamado Maharashtra. Esse estado tem 35 regiões diferentes. E nós tínhamos 8 igrejas na região de Pune, que fica dentro do estado de Maharashtra. E Deus nos trouxe uma palavra de avançarmos e plantarmos pelo menos uma igreja em cada uma dessas regiões. A maior parte delas não tem igreja, as pessoas não conhecem Jesus. O estado de Maharashtra tem 0,9% de cristãos, menos de 1%, irmãos. Dá para imaginar o quanto que esse lugar está precisando de Jesus? E aí, irmãos, diante dessa palavra, nós somos convencidos e animados pelo Senhor em treinar mais obreiros, em treinar novos pastores e em começar novas igrejas. E em apenas um ano, de 8 igrejas, passa o próximo slide, de 8 igrejas, nós saltamos para 18 igrejas na Índia. Foram 10 novas igrejas plantadas no ano passado. Glória ao teu nome, Jesus.
Irmãos, é tanta bênção, não para por aí. Nós estamos com 7 novas igrejas nascendo. Irmão, eu não preciso dizer para você que o evangelho num lugar desse é desafiador. Às vezes quando eu começo a contar assim, alguns pastores depois me falam: rapaz, mas você é doido, você tinha que mostrar mais coisa ruim, porque senão o povo vai pensar, está tudo bem lá. Mas queridos, eu não vim aqui para te dar notícia ruim, eu vim aqui para te falar assim, tem todos os desafios que você já viu, tem muita gente que precisa ouvir falar de Jesus, mas nós estamos agarrados mesmo é com Jesus, que faz milagres, que opera sinais e maravilhas e coisas extraordinárias, e é o Deus que está mais interessado do que eu, do que você, do que qualquer um de nós em fazer a sua obra avançar na Índia, e eu sei que Ele é quem levanta as pessoas para ser resposta para isso, por isso eu não tenho preocupação com isso, irmãos. Passa o próximo slide. Quero te mostrar também um pouquinho do nosso trabalho com as escolas. Essa é a nossa escola na Índia. Irmão, isso tudo que você vê aqui está quase difícil de ver. Um monte de cabecinha. São centenas de crianças. Passa o próximo slide, que nós temos recebido na nossa escola lá na Índia. A maior parte delas vem de famílias hindus, algumas de famílias muçulmanas. E muitas dessas crianças, porque toda a primeira meia hora do dia, irmãos, é o culto. Muitas dessas crianças têm entregue suas vidas a Jesus. Passa o próximo. Essa foto aqui foi uma montagem que eu fiz agora no final do ano, nós estávamos lá na Índia. Essa foto foi tirada no pátio no momento do culto. Irmãos, é algo extraordinário. Você vê aquelas centenas de crianças. Imagina um lugar como esse, cheio de criança. E aí você sabe que elas vêm de famílias hindus, vêm de famílias muçulmanas, uma outra vem de famílias budistas. E aí elas aprendem a cantar uma canção que nem nós cantamos aqui, que glorificam Jesus. E aí você vê todas elas declarando, talvez sem entender muito ainda, mas declarando que Jesus é o Senhor. Daí daqui um pouco elas estão ouvindo uma história da Bíblia. E daqui um pouco, irmãos, elas estão orando, porque elas aprendem a orar a Jesus. Irmãos, é algo lindo que Deus está fazendo lá. Através das crianças, muitas famílias têm sido alcançadas. A gente, depois do culto, as crianças foram para salas. Nós fomos sala por sala para ver aquelas crianças, para abençoar essas crianças. Então, estávamos ali em família. Está ali, você já conhece agora a minha família. Talvez pensou, cadê a foto da família? Está aqui, irmãos, para esse momento. E aqui eu brinco, né? É o jogo dos 7 erros, brincadeira. Acho o aluno que não pertence a essa nação. Tá lá, como eu brinco, né? No sul a gente fala muito, tá lá um polaquinho ali, né? Tá ali um branquinho no meio de todos. Meus filhos amam ir para a Índia, para o Camboja, fazer a obra de Deus, servir ao Senhor. Isso é uma bênção e uma alegria nos nossos corações. Mas deixa eu te mostrar um pouquinho mais. Passa a próxima foto. Joia, temos lá na Índia também 2 casas lares, que a gente chama de Finally Home, finalmente em casa, uma que atende meninas e outra que atende meninos, e nós fizemos uma grande festa de Natal lá no final do ano, com culto, com músicas, com danças, ministrei uma palavra a respeito do verdadeiro sentido do Natal, sobre as crianças, oramos, abençoamos elas, levamos lá presentes, os kits de material escolar, enfim, foi uma bênção, foi algo extraordinário que Deus fez. Esse aqui é o pastor Sunil, que eu comentei para vocês. Deus trouxe uma palavra ao nosso pastor lá, a respeito do avanço. Está aqui o pastor Sunil, aqui do lado da pastora Ruda, que é a esposa dele. Passa a próxima foto. Vamos te mostrar mais um pouquinho do trabalho. Agora, eu não vou falar muito sobre o Camboja, mas eu quero te mostrar 2 coisas lindas que aconteceram nesse ano passado, lá no Camboja. Essa é a nossa escola lá, muitos irmãos aqui já conhecem. E o ano letivo lá é diferente daqui. O ano letivo termina mais ou menos ali no começo de setembro e retoma em outubro. O calendário é bem diferente do daqui, então o ano letivo lá é diferente. E quando terminou o ano, em setembro, nós pensamos, precisamos abrir novas matrículas. Bom, vamos abrir novas 100 vagas, acho que a gente vai conseguir receber um bom número de crianças, e a nossa escola já vai ficar quase, o espaço novo que a gente fez vai ficar quase cheio, mas vamos abrir 100 vagas. Irmãos, não deu. Deixa eu te mostrar por que não deu. Passa a próxima foto. A procura foi tão grande que precisamos receber mais 170 novos alunos na nossa escola. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Então recebemos novas 170 crianças. O Camboja é uma nação muito budista, e assim como na Índia acontece no Camboja, o culto, a evangelização através da educação, crianças têm entregue suas vidas a Jesus, assim alcançamos famílias inteiras, cultos nos lares começam, novas igrejas são plantadas,
e Satanás é envergonhado, menos gente vai para o inferno e mais gente vai para o céu, para a glória de Deus, amém? Passa a próxima foto, eu quero te mostrar um pouquinho. Lembra da Andy, da história da Andy? Se você não estava aqui ano passado, não lembro, depois você procura o irmão que estava e pergunta para ele que história é essa, que não vai dar tempo de eu te contar. Mas essa menininha aqui de amarelo é a Andy. Se vocês lembram dela, eu mostrei o ano passado uma foto dela quando veio para a escola bem pequenininha, depois já uma foto dela um pouquinho maior e aqui maior ainda. Irmãos, o que acontece? A Andy, ela começou a ir na nossa escola, vocês lembram mais ou menos, né? O desejo dela era poder ir para a escola, a van passava lá na porta, mas a van nunca parava porque ela não era aluna da escola. Ela foi até uma das nossas células dizer, olha, minha esperança era poder estudar, é que a van parasse para me pegar. E nós falamos, então a partir de agora você vai ser nossa aluna. Bem, a Andy começou a ir na escola, super bem, e a Andy que foi abandonada pelos pais, não tinha ninguém que cuidasse dela de verdade, os pais foram para um outro país trabalhar, abandonaram ela ali. Então ela tinha uma tia distante, que é essa mulher, com esse homem ali, e depois que a gente começou a demonstrar os cuidados, eles resolveram de fato trazer essa menina para morar com eles. Bem, trazer para morar com eles é ali atrás, irmãos, aquela é a casa dessa família. E a Andy ficou muito doente, muito enferma, precisou fazer uma cirurgia de emergência, o governo não pagava essa cirurgia, a família não tinha o que fazer, e na verdade se dependesse deles a menina ia morrer. E claro, nós entramos em ação junto com a ajuda de irmãos, e nós pagamos a cirurgia dessa menina, ela foi operada, deu tudo certo, ela está super bem, isso não é agora, já faz alguns meses, ela está super bem, graças a Deus, continua na escola, firme e forte. Mas aí, a família se perguntou assim, o que esse povo tem de diferente? Está vendo, irmãos, porque, não sei se você percebeu, eu estou tipo um cirurgião aqui, eu estou pregando, meio te anestesiando, você vai ficando feliz com o que Deus está fazendo, aleluia, glória a Deus, e a gente vai vindo com a palavra de Deus. Então, irmãos, eu não sei se você percebe que, às vezes, nós temos essa oportunidade de demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Sim, é necessário que você fale com palavras do amor de Cristo, mas querido, se você não sabe falar, quero te dar uma super dica hoje. Se você fazer, se você agir, se você se comportar com o amor de Cristo, você não precisa nem falar. As pessoas vão pensar, o que tem de diferente nele? O que tem de diferente nela? Porque quando todo mundo brigaria, quando todo mundo xingaria, quando todo mundo perderia a razão, ele se mantém ali, em amor, compreensível. Não é fácil, irmãos, eu não vou dizer para vocês que é fácil. Tem momentos mas é necessário que a gente continue demonstrando o amor de Cristo, não só com palavras, mas com a prática das nossas vidas. É pregar o Evangelho e, se necessário for, usar palavras. Deus está te chamando para isso. Esse é o seu chamado. E aí, essa tia da Andy começou a perguntar, o que esse povo tem de diferente? O que está acontecendo? Que eles pagam uma cirurgia tão cara, foi quase $3.000, irmãos. O que esse povo paga uma cirurgia dessa? Deixava a menina morrer, porque vai gastar um dinheirão desse. E ele começou a se perguntar, e ela falou, eu vou lá na célula, vou lá ver o que está acontecendo, irmãos. Preciso quase nem te contar o final, né? Você já sabe, né? Quando chega alguém novo na célula, chega lá e encontra quem? Não é eu, nem você, nem aquilo que nós estamos fazendo. Mais do que isso, encontra o verdadeiro amor, Jesus Cristo. E a tia da Andy gostou tanto que voltou na próxima semana, e na quarta semana ela falou assim, pastor, o nosso pastor lá, o pastor Sopeia, pastor, tem como você ir na minha casa essa semana? Ele falou, posso, claro, mas não, vai lá que eu preciso te falar algo muito importante. Quando o pastor Sopeia chegou lá, ele falou assim, olha, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus, e eu quero que você quebre todos os altares, é uma família muito budista, todos os altares de Buda que tem aqui na minha casa, e naquela tarde foi isso que aconteceu, ela entregou sua vida a Jesus, os altares de Buda foi quebrado, e o nome de Jesus está sendo glorificado. E aí, toda essa família agora está servindo a Jesus, aquela menininha de laranja é a filha do casal, a de amarelo ali, a Andy. E aí nós começamos, nós precisamos fazer algo por essa família, precisamos construir uma casa decente para essa família. Recebemos uma caravana de irmãos, que se Deus quiser em setembro desse ano, vai ter uma nova caravana e o pastor de vocês vai conosco.
É só assim uma intimada assim de cima do púlpito. Tô brincando, pastor, tô brincando. Fica à vontade para ir em setembro. Então, queridos, nós estávamos com uma caravana lá, e aí compartilhamos esse nosso desejo de poder construir uma casa para essa família. Deus levantou 2 pessoas lá que falaram, quanto custa? Nós falamos tanto. Eles falaram, então pode construir a casa, que nós vamos enviar o recurso. Pode passar a próxima foto. Nós destruímos essa casa, começamos a construção, passa a próxima foto. Aí já estava bem mais pronta. E aí, por último, pode passar a última foto, um antes e depois. Uma casa de alvenaria, lindinha, bonitinha, bem bacana. Irmãos, a comunidade fez um alvoroço. Quando a gente resolve amar, quando a gente resolve demonstrar o amor, às vezes levar alguma coisa para o vizinho, às vezes ir lá, parece que vocês, eu não me lembro de tudo, mas parece que vocês já fazem alguma coisa desse tipo, então valorize isso. Ir lá, fazer a limpeza de uma escola, ir lá fazer algo em algum lugar que, não tem nada a ver com isso, quem tinha que fazer era a prefeitura, era não sei quem, não sei o que lá, mas quando você se importa com uma causa que prioritariamente não parecia ser sua, as pessoas perguntam, o que esse povo tem na cabeça? Não tem lógica isso. E logo eles começam a perceber que há um verdadeiro amor, que é algo que falta hoje na sociedade em que vivemos. É uma sociedade que vive de interesses, e nós não estamos indo lá por interesse, nós estamos fazendo a obra porque Deus nos mandou fazer, porque nós queremos amar pessoas como Jesus ama, porque nós queremos sim, talvez o único interesse que nós tenhamos é que essas pessoas conheçam a maior maravilha do mundo para elas, que é Jesus Cristo. Por isso Deus está nos chamando para isso. Passa a próxima foto. E agora, para eu finalizar essa parte, eu quero te mostrar rapidinho como que está o nosso trabalho lá no norte da Tailândia. O ano passado eu falei sobre o norte da Tailândia. Estamos lá na ponta, naquela cidade chamada Mesai. Então é uma tríplice fronteira. Aqui está a Tailândia, passou lá de lá da ponte, está Tatilek, uma cidade de um país chamado Myanmar. E a 15, 20 minutos de carro está um outro país chamado Laos. Então é uma região muito estratégica, e nós colocamos diante de Deus o projeto de construir uma escola internacional que vai alcançar esses 3 países, e através da educação vai evangelizar, como já tem acontecido em Índia e em Camboja. Deixa eu te mostrar como é que está. Passa a próxima foto. Cadê a próxima foto? Essa é a nossa escola lá, irmãos. Ela está praticamente pronta. Agora nós estamos numa pegada forte para fazer a parte de marcenaria, todos os móveis, carteira, cadeira, armários, enfim, a parte do refeitório, tudo mais, para essa escola, uma escola linda, com 3 pisos, 1.500 metros quadrados, que em agosto começa o próximo ano letivo na Tailândia. Então nós cremos, em nome de Jesus, assim que ficar pronto, nós já vamos começar a dar aula de inglês para as crianças. Em agosto, nós vamos começar com o calendário da Tailândia, um ano letivo, alcançando muitas crianças com a educação e também com o evangelho. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero te convidar agora para você prestar atenção. Nós vamos passar um vídeo, é um vídeo de 5 minutos, vai te mostrar um pouquinho mais de como que está o trabalho, você vai conhecer ainda um pouco mais, e depois eu volto para a gente já ir caminhando para a parte mais final. A verdade do Evangelho tem sido proclamado na Ásia. Nós respondemos ao chamado do ID e representamos a luz de Cristo às nações. Já são 13 anos de Missão Adore. O nosso trabalho impacta Índia, Camboja, Tailândia, Laos e Myanmar. E você, como corpo de Cristo, faz parte disso. Para nós que estamos aqui no Brasil, não temos a dimensão do que é viver em uma nação que adora mais de 300 milhões de deuses, com vários desafios culturais e sociais. Ainda temos muitos desafios aqui no campo. Na área da educação, por exemplo, temos a Índia com o maior número de letrados do mundo. Muitas crianças vivem nas ruas. E muitas das vezes são forçadas a se prostituírem e se tornam extremamente vulneráveis ao tráfico humano. Grande parte da tragédia que vive esses povos diz respeito à sua idolatria.
Só a Índia, por exemplo, cultua milhões de deuses. Há cultos a ratos, vacas, animais, em um lugar muito famoso chamado Rio Ganges. A Ásia precisa ouvir a verdade do Evangelho. Em muitos lugares, nós não encontramos nenhuma igreja sequer em um raio de 150 quilômetros. Trata-se de um mundo sem esperança, onde milhares de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E por isso estamos aqui para compartilhar as boas novas. Nossa estratégia consiste em atuar em 3 frentes principais: a educação, o trabalho social e a implantação de igrejas. Há 13 anos nas nações, temos testemunhado a força que a educação tem de transformar comunidades, gerando destino para as nossas crianças e, o mais importante, evangelizando famílias inteiras para Jesus. मैं ये प्रमाण करके कहती हूँ कि शिक्षा ने मुझे और मेरे परिवार को बदल दिया। Dentre os trabalhos sociais da missão, a nossa Casa Lar acolhe 65 crianças. São crianças tiradas das ruas, de situações de risco e até mesmo da prostituição. Meu nome é Swati, tenho 24 anos. Sou portadora do vírus HIV. Creio que não tenho muito tempo de vida. Meu esposo morreu com o vírus da AIDS. Hoje estou muito feliz, pois meu filho Yash encontrou o Finally Home, que verdadeiramente tem sido seu lar e será uma ponte para o seu futuro em Cristo. Estou tranquila, pois sei que Yash terá um futuro abençoado nessa casa. Todos os nossos trabalhos têm um só objetivo: a implantação de igrejas. Dessa forma, já são mais de 3.200 convertidos em nossas igrejas. Ex-hindus, muçulmanos, budistas, que hoje adoram um único Deus, Jesus Cristo. បាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ដែលបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះរួចហើយនៅមានឱកាសក្នុងការបម្រើពន្ធកិច្ចថ្វាយព្រះអង្គ Ainda milhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Seja você a resposta. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Glória ao teu nome, Senhor. Isso, pode acender as luzes aqui agora. Queridos, está aí, com muita alegria que eu trago todas essas notícias para vocês. E como eu disse, somos um só corpo. Sabe, tudo isso que tem acontecido lá, por favor, se sinta parte disso. Quantos irmãos dessa casa nós temos visto ao longo desse um ano que tem contribuído mensalmente com o seu compromisso. Isso tem feito toda a diferença para que muitas crianças sejam alcançadas. E eu sei que tem muitos irmãos aqui que também têm orado por essa obra e como nós precisamos da sua oração. Bem, agora é um momento muito importante, irmãos, que eu preciso fazer, tanto para você que já conhece o trabalho, mas para você que também não conhece. Porque é o seguinte, quando eu estive aqui o ano passado, eu apresentei para vocês como é
que a Missão Adore sobrevive, como que os trabalhos da Missão Adore acontecem. E eu mostrei para vocês uma ficha como essa. É através da parceria de muitos e muitos irmãos em várias igrejas nessa nação, que têm respondido um sim ao Senhor, para a Índia, para o Camboja, para a Tailândia, através dessa ficha. Através dessa ficha você pode fazer um compromisso junto conosco, de por um ano ser um mantenedor para que essa obra avance, para que tudo que já tem continue acontecendo e que possamos avançar ainda mais. E você que fez o seu compromisso no ano passado, é um compromisso para um ano, então exatamente nesse mês, no mês de fevereiro, está terminando o seu compromisso, porque nós trabalhamos assim, com compromisso de ano em ano. Então deixa eu explicar primeiro para você que já é um parceiro com a missão, você que fez seu compromisso ano passado, tem sido fiel junto conosco, tem amado essa obra e quer continuar, como o próprio pastor falou, a igreja vai continuar, eu como pessoa vou continuar e os irmãos também podem. Então você que quer continuar por mais um ano conosco, é necessário, daqui um pouquinho os obreiros vão passar distribuindo as fichas. Se você quer continuar, é necessário que você daqui um pouquinho vai levantar a sua mão e vai pegar essa ficha, vai preencher novamente e vai entregar lá atrás. Por que é necessário? Porque nós não renovamos nada automático, irmãos. A gente precisa de ver da sua pessoa dizendo, eu quero preencher a ficha, eu vou continuar. Então somente dessa maneira que nós fazemos um novo compromisso para mais um ano. Mas se você está aqui nessa noite e de repente você não estava ano passado, ou você estava e não pôde fazer o ano passado, e você entende, uau, eu quero ser uma resposta junto com a Missão Adore, junto com a igreja de Fernandópolis, lá na Índia, lá no Camboja, lá na Tailândia, eu quero ser uma resposta, eu posso pegar uma ficha dessa nessa noite? Claro que pode, irmãos. Esse é o meu convite, essa é a minha convocação, que você se permita. Eu não quero falar com a sua emoção, eu quero falar com a sua razão, porque na emoção a gente faz um monte de coisa, mas ir para frente é outro caso. Mas eu quero chamar a sua razão, especialmente a sua razão em Deus, de entender a seriedade e a nobreza do propósito, o como nós temos trabalhado de maneira intensa e séria nisso, para que Cristo seja conhecido. E sim, nós precisamos não só do seu sim, mas também de você continuar conosco por um ano. Então se você pode, entende que pode ser uma resposta de Deus, você também pode pegar a ficha, preencher, mas preste atenção, você que pegar a ficha, não leva a ficha para casa, não vai adiantar nada. É necessário que você passe lá atrás aqui, à minha esquerda, tem uma mesa com os nossos materiais. Quando você entregar lá essa ficha, você vai receber uma revista nossa. Aqui dentro tem fotos, números, estatísticas, relatos de todo o nosso trabalho na Índia, no Camboja, na Tailândia. Também a nossa base que está em Curitiba, no Brasil. Você pode conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Por último, enquanto os obreiros já vão se organizando nos corredores, mas antes deles distribuírem, deixa eu te explicar duas coisas muito importantes. Bem, o meu convite nessa noite é em especial para que você se manifeste junto conosco para manter, para ajudar a manter, adotar uma criança nas nossas escolas na Índia ou no Camboja por um ano. E nesse momento muitos me perguntam, pastor, quanto custa uma criança mensalmente na Índia ou no Camboja? Irmãos, com R$ 75,00 por mês, você mantém uma criança, uniforme, material escolar, transporte, lanche, um ensino de qualidade e o privilégio de ouvir sobre Jesus todas as manhãs e que essa família, e que essa criança e sua família sejam alcançadas pelo Evangelho. Agora, de repente você fala assim, pastor, então eu tenho que fazer uma contribuição de 75. Irmãos, preste atenção. Se você puder, adote uma criança na Ásia conosco. Pastor, eu posso adotar 3, 5. Irmão, vai em frente, eu não vou ficar triste com você não. Tá bom? Agora, talvez você diga assim nessa noite, pastor, eu não posso manter uma criança, R$75 é pesado para mim. E eu não estou falando para você fazer loucura não, tá, irmãos? Apenas aquilo que Deus toca no seu coração. Mas pensa comigo, se você mensalmente contribuir com o valor que você pode e o outro irmão com o valor que ele pode, nós vamos conseguir manter mais uma criança na escola, e mais uma criança na escola, e mais outra criança, e mais outra família sendo alcançados para Cristo. Esse é o meu convite para nós nessa noite. Por último, eu quero ser muito, se percebeu que eu desacelerei? É de propósito, irmãos, não quero mexer com a sua emoção. Não quero, de verdade. Eu sei que tudo isso emociona, pela natureza do que é, pela obra de Deus, mas eu não quero mexer com a sua emoção.
Então, por último, pastor, na prática, como é que funciona? Eu vou pegar a ficha, vou preencher, entrego lá atrás, como é que eu faço a minha oferta? Aqui nessa ficha você tem 3 opções, você pode escolher uma delas. Uma das opções é boleto meio. Somente se você tem e usa o e-mail. Tem e não usar não adianta, irmãos. Então, se você tem e usa o e-mail, você pode marcar a opção boleto meio. O valor que você escolheu, a data de vencimento, 5 dias antes, vem um boleto lá no seu e-mail para você fazer a sua oferta onde for mais fácil. Banco, lotérica, online, onde for mais fácil. Pastor, não tem o e-mail. Bem, nós temos ainda outras 2 opções. Uma delas é o carnê. Você põe o seu endereço bem bonitinho, vai um carnê pelo correio na sua casa, aonde vai ter lá as 12 parcelas com o valor e a data que você escolheu para fazer a sua oferta, onde ficar mais fácil. Mas eu queria te encorajar e te incentivar, se você puder, apenas se você puder, a terceira opção, que é a opção do cartão de crédito, que é onde as pessoas têm se mantido, em geral, fiéis conosco. Por quê? Porque às vezes o cara perde o carnê, para de ver o e-mail, troca o e-mail e esquece de avisar a missão, e aí a coisa fica para trás. Então, se você puder fazer no cartão de crédito, nós temos 2 opções. A primeira é, você pode pôr os dados do seu cartão aqui na ficha. Essas fichas vão pessoalmente comigo para o nosso escritório, lá são cadastradas e arquivadas de maneira segura. Então você põe os seus dados e aí a sua oferta acontece de forma recorrente. Ela não vai tomar o seu limite de 1 ano, ela vai vir o limite apenas de cada mês. Irmão, não estou fazendo propaganda de nada, mas só para você entender, é tipo conta de telefone, TIM, claro, tipo Netflix, essas coisas. Recorrente, vem todo mês lá e não ocupa o teu limite de 1 ano, apenas o do mês. Mas se você, por um acaso, prefere passar o cartão direto, você preenche os teus dados cadastrais, não precisa pôr os dados do cartão, lá atrás tem a máquina, você faz direto com a máquina lá, daí vai vir mês a mês, nos 12 meses, o valor que você escolheu. Amém, irmão? Vocês entenderam? Eu gosto de ser muito claro, muito transparente nessa hora, para que realmente a gente desacelere um pouco a emoção. É necessário, a gente entende, ama a obra de Deus, mas nós precisamos realmente, vocês entendam a seriedade disso, e se permitam sim, em seriedade, em compromisso, ser resposta conosco, amém? Quero pedir para os obreiros virem aqui para frente, nos corredores aí, o pessoal que vai nos ajudar. Então, irmãos, você que nessa noite sente que é uma resposta de Deus, ou que pode continuar a ser uma resposta de Deus para a Índia, para o Camboja, para a Tailândia, para tudo que Deus vai fazer, eu quero que você levante a sua mão bem alto, que os irmãos vão entregar a ficha. Deixa Deus te usar de uma forma séria, com compromisso, o valor que você puder, podem entregar. Fica com a mão levantada bem alto, os obreiros vão passar, te entregar a ficha. Não esqueça de preencher com uma letra bem bonitinha, escolhe a melhor opção para você. No final você pode entregar lá atrás, pegar o seu brinde, a sua revista. Eu também quero estar lá, se você tiver dúvidas, quiser saber mais do trabalho, vou estar à disposição para atender os irmãos. Peço só a gentileza que fique com sua mão levantada bem alto mesmo, tenha só um pouquinho de paciência, os obreiros que estão caminhando, já vão chegar até você, já vão distribuir a ficha. Irmãos, de verdade, o nosso muito obrigado, gratidão dos nossos corações, em nome da Índia, em nome do Camboja, em nome da Tailândia, para você que já tem sido uma resposta nesse 1 ano conosco, e para você que vai continuar, ou que vai se tornar uma resposta, a partir de hoje, a partir do próximo mês, quando chegar o seu compromisso, se tornando uma resposta para tantas crianças, tantas famílias que estão sendo alcançadas. Volto a lembrar, não deixe de orar por causa da sua oração. Volto a lembrar que estão sendo alcançadas por causa da sua generosidade financeira. E também, por que não, Deus não vai levantar missionários aqui para a Ásia. Amém? Fica com a mão levantada, tem alguns irmãos ainda, os obreiros já estão chegando. Não esquece, não leva para casa, entrega lá no final. Eu quero só falar de alguns materiais que estão lá também. Eu já estou praticamente finalizando. Irmãos, pode ficar com a mão levantada, não tem problema, eles já vão entregar as fichas aí. Irmãos, eu quero te convidar também a passar lá e dar uma olhada no material que nós trouxemos. Bem, o pastor Luciano Subirá esteve aqui na semana passada, é um grande amigo e um dos pastores, assim como o pastor Samuel de Araçatuba, pastor Luciano também é conselheiro da Missão Adore. Forma o time de pastores que dão um conselho, que acompanham, que sabem o que acontece, bem próximo e bem
na íntegra. E uma das maneiras que o pastor Luciano tem nos abençoado é liberando seus livros para que a gente leve nas viagens e venda os livros para que o recurso vá para missões. Então, quero te convidar, passa lá atrás, dá uma olhadinha no material. Nós temos vários modelos de chaveiro que fazem menção a missões, que você pode comprar e está abençoando a obra missionária. E nós temos lá, acho que 5 temas de livros. Esse aqui, irmãos, eu sei que veio no kit, mas talvez você não conseguiu, não veio, não adquiriu, não tem ainda esse livro, Maturidade. É um dos últimos livros, fantástico, fala muito sobre Deus tem uma herança para mim e para você. Há um acesso que pode e deve ser pleno para essa herança, mas há uma porta pela qual nós precisamos passar para ter acesso a essa herança, e isso é a maturidade. Aliás, a Bíblia relaciona e fala de filhos, em 2 palavras no grego, isso pouco importa, eu poderia falar para vocês, talvez eu nem falaria certo, mas o que importa são filhos imaturos e filhos maduros. Então, quando você ler textos da Bíblia que fala a respeito de filhos, procura observar se o texto está falando de filhos maduros, ou seja, que já estão capacitados a ter acesso a essa herança plena, ou de filhos imaturos que ainda, se fosse num contexto natural, não alcançou a maioridade, ainda não tem a maturidade, não pode, tem herança, mas não pode usufruir dela. E nós, eu e você, como bons cristãos, precisamos alcançar um nível de maturidade em Deus, amém? E tem um outro livro também que eu gosto muito, é esse aqui, De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Irmãos, Luciano Subirá, você já conhece, dispensa eu ficar comentando muito dos livros, você pode comprar o material, está abençoando a obra missionária, ok? Eu quero finalizar, mas para você não dizer, pastor veio e nem abriu um texto bíblico, que heresia, pastor, que pecado, né? A gente é carta viva, já estamos falando da Bíblia o tempo todo, mas vamos lá, irmão, para você não ficar triste comigo, eu quero fechar tudo que eu falei até aqui, pedindo que a gente projete 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 18, e aqui de fato eu quero finalizar com o cerne daquilo que nós temos falado desde o momento que tomei a palavra, onde estamos celebrando o que Deus está fazendo em Fernandópolis, estamos celebrando o que Deus está fazendo lá na Ásia, estamos entendendo que Deus está nos chamando para um comprometimento muito forte a respeito de ser resposta aqui, e à medida que nós podemos ser resposta lá na Ásia. Mas o fato eu quero finalizar com esse texto, para a gente realmente arredondar e amarrar todas as pontas aqui. Esse texto Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: ora, tudo provém de Deus. Em outras versões diz, tudo isso provém de Deus. Que fez o quê? O que Deus fez? Nos reconciliou, nos reconectou consigo mesmo por meio de Cristo. Mas não para aí. Ele diz que depois de que Ele nos reconciliou consigo mesmo, Deus reconciliou eu e você consigo mesmo por intermédio de Cristo, da obra que Ele veio fazer na terra, Ele fez o quê? Ele nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, esse texto tem sido muito forte para mim, desde o ano passado. Ele fala muito a respeito do fator de nós entendermos o compromisso de ser igreja, porque acima de qualquer ministério que você possa ter na sua vida, você precisa entender que antes de ser pastor, antes de ser missionário, antes de ser líder de célula, antes de ser supervisor, antes de ser o que for, você precisa primeiro ser filho de Deus. Mas isso acho que a gente já entendeu. Mas, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: qualquer ministério que se manifeste de maneira visível, ele precisa passar pelo real ministério que nos foi dado por Jesus Cristo, o ministério da reconciliação. Então, irmãos, todos nós aqui temos ministério, está claro na Bíblia, você nem precisa orar para descobrir qual é o ministério da reconciliação. Isso fala a respeito de tudo que nós estamos falando até agora. Jesus veio, viveu uma vida santa, Ele foi tentado em tudo, em nada Ele cedeu e pecou. Ele morreu uma morte injusta, porque Ele era uma pessoa justa, não cedeu em nada, não pecou em nada. Ele morreu em meu e em seu lugar, para nos dar vida em abundância, vida eterna, para nos tornar filhos de Deus por adoção. Mas a história não para aí. Antes de ser assunto aos céus, Ele disse: olha, vocês vão e dão frutos, vocês vão continuar a fazer a mesma obra que eu comecei. Então a obra que Cristo começou ainda não terminou, irmãos, e só tem alguém que pode fazer, e isso é a igreja de Cristo na terra, eu e você. Ele está nos chamando, Ele já colocou esse ministério nas nossas mãos. Reconectar o homem, todo homem e mulher, com Deus por intermédio de Cristo. Mas, se somos um corpo,
somos suas mãos, somos os seus pés. A forma que Ele toca a terra é através da minha e da sua vida. Então, irmãos, eu queria te pedir, por gentileza, você colocar de pé. E eu não vim aqui só para te trazer um compromisso de missões para a Ásia, sendo uma resposta em oração, ou sendo uma resposta em oferta. Se alguém puder vir aqui me ajudar, especialmente alguém do teclado. Mas eu quero, irmãos, e por favor, nem vou pedir para você levantar a mão, porque o teu compromisso não é comigo. O teu compromisso é com Deus. Mas eu quero também te fazer um convite nessa noite. Talvez você já esteja sendo resposta, mas você perceba que pode ser ainda um pouco mais. Mas talvez você nem esteja sendo resposta a outra pessoa, e percebe nessa noite o quanto poderíamos estar fazendo pela obra de Cristo aqui em Fernandópolis. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos, refletir em tudo que Deus está fazendo aqui, refletir em tudo que Deus está fazendo na Ásia, pensar um pouco a respeito das coisas que nós compartilhamos, entender aonde podemos nos comprometer mais com Deus. Sabe, querido, certa vez eu ouvi, pode ficar com seus olhos fechados, por favor. Certa vez eu ouvi uma expressão que não saiu mais da minha mente, do meu coração. Às vezes somos o tipo de cristão que simplesmente se envolve, mas o que Deus quer de nós de fato é que possamos nos comprometer. E talvez você pergunte, pastor, qual é a diferença de se envolver com a obra de Deus, com aquilo que a igreja está fazendo aqui em Fernandópolis, e se comprometer? É muito simples, queridos. Imagine você, que de repente, de noite está com muita fome, e aí você abre a geladeira, e você vê que tem lá 2 ingredientes que você precisa para fazer algo muito rápido: um omelete de bacon. O que tem lá? Ovo e bacon. Queridos, para ter ovo, a galinha vai lá, pó, dá o ovo e vai embora. Isso é se envolver. Mas para ter bacon, o porco teve que morrer, irmãos. Isso é se comprometer. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz. É não mais ficar carregado do sentimento de, eu não estou envergonhado de compartilhar. Não, vou convidar a pessoa. Não, tá bom aqui no meu cantinho. Não, os meus sonhos e projetos são esses. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, por mais duro que seja. Se seus sonhos e projetos não incluem Deus como a estrela principal dele, esqueça, esse sonho, esse projeto não vem de Deus. Os meus e os seus sonhos e projetos precisam ter Deus como a principal estrela dele. Eu quero ser um advogado, para quê? Para pleitear causas de forma justa, e enquanto pleiteio, ser uma luz de Deus às pessoas. Eu quero ser professor, para quê? Para enquanto ensino, ensinar muito além do que simples matérias, mas transmitir o amor de Deus e alcançar o coração de pessoas. Eu quero ter um carro melhor, para quê? Para poder sim desfrutar com minha família, mas também quero servir os meus irmãos e obra de Deus. Queridos, tudo que você sonha e almeja precisa ter Deus incluído nesse projeto. Eu te pergunto, do que você está fazendo hoje, aonde Deus está no projeto da sua vida? Será que nós estamos ainda no nível de se envolver? Ou será que nós estamos dispostos a realmente, como o Evangelho nos chama, a nos comprometer, a dar a nossa vida pela causa, a negar a nós mesmos, a negar a nossa vontade, a estar disposto a ser a luz de Cristo, a amar as pessoas, aonde nossa alma grita para responder de uma maneira? Lembramos que nós resolvemos nos comprometer, então matamos a carne, dizemos, Senhor, nos ajuda, eu quero demonstrar o seu amor mesmo para essa pessoa, que é aquela que mais me irrita no trabalho. Eu preciso demonstrar o seu amor, porque eu ainda sou pecador, mas eu já fui tão pecador distante do Senhor, e o Senhor levantou alguém para me amar, alguém para orar por mim, alguém para guerrear pela minha vida. E eu te pergunto, por quem você tem guerreado nesses dias? Ou as suas guerras têm sido só para os projetos das coisas que você deseja adquirir? Irmãos, precisamos almejar algo em Deus. E sabe, vidas é o maior tesouro para Deus e em Deus. Deseje vidas.
deseje nesse ano pelo menos uma pessoa dessa cidade sendo alcançada por suas orações, por suas ações, por seu amor, por sua generosidade, pelo seu carinho, pela sua paciência. Pelo menos uma pessoa nesse ano, irmãos. E esse lugar, que já me parece estar, vai ser tão pequeno diante daquilo que Deus vai fazer, e através da sua vida. Não fique esperando apenas o domingo e um culto, que é uma bênção. Pode trazer uma pessoa para o domingo, é ótimo. Não fique esperando apenas o momento da célula. Eu vou levar lá porque aí o líder sabe o que dizer, e aí eu levei e está tudo certo. É muito bom, faça isso também. Mas querido, não só se envolva, se comprometa de verdade a viver Cristo e a expressar Cristo na terra. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. O Senhor é soberano, é perfeito, é bondoso, é majestoso. Ah, Deus, quantos nomes poderíamos falar a respeito de quem de verdade o Senhor é. E isso é tão lindo. Mas Deus nos ajuda, porque o Senhor é perfeito e nós somos falhos tantas vezes. Quantas vezes o Senhor colocou alguém do nosso lado, esperando que pudéssemos ouvir o Teu Espírito e ser um instrumento da Tua justiça na vida dessa pessoa, um instrumento do Seu amor. Mas Deus, do que já negligenciamos até aqui, tudo que nos resta é Te pedir, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque essa cidade ainda não foi alcançada de uma maneira ainda mais forte, mais poderosa. Perdoa-nos porque nossa família não foi alcançada de maneira plena. Perdoa-nos porque, ó Deus, as nações da terra não receberam a nossa oração, o nosso choro, o nosso clamor. Perdoa-nos porque quando o presidente se elegeu, muitas vezes esquecemos de orar e paramos de guerrear a Tua guerra que não terminou. Senhor, levanta nesses dias, no meio dessa igreja, homens e mulheres que não se importem com mais nada, a não ser com ser resposta, ser a Tua luz, serem filhos e filhas verdadeiros de Deus, comprometidos a ponto de negar a sua própria vontade, planos e projetos, para viver a vontade do Senhor nessa cidade, até que toda Fernandópolis saiba que Jesus é o Senhor, até que cada casa seja alcançada pela pregação do Evangelho, até que cada escola seja alcançada pela verdade do Teu amor, a começar em nós e através de nós, Senhor, a começar em mim e através de mim, que eu seja uma resposta para a minha cidade, que juntos sejamos uma resposta do Senhor às nações da terra. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Anima-nos, Senhor, nessa noite, para que nessa semana, não é para amanhã, não é para a semana que vem, para o mês que vem, amanhã, hoje, nessa semana, nós possamos nos permitir ser resposta para pelo menos uma pessoa, e que Deus já nesse momento coloque alguém na tua mente e no teu coração. Lembre-se de alguém lá do teu trabalho, da tua família, da tua rua, você sabe, precisa ser tocado pelo amor de Deus. Começa a orar por ele agora, começa a orar por libertação, por salvação, por cura, por milagre, pelo alcance do Senhor. Sabe através de quem? Através da sua vida. Queridos, deixa eu terminar te dizendo alguma coisa. Eu já quero chamar o pastor aqui.
Se Deus, preste atenção, se Deus pôde fazer com que alguém lá do outro lado do mundo, em um país com toda a realidade que você viu, diante de tanta cegueira espiritual, um homem que nunca tinha ouvido falar de Jesus de fato, de verdade, se Deus pôde fazer um homem em sua família como essa se render aos pés de Cristo, por que é que Deus não pode fazer na sua cidade? Pense nisso, se permita ser uma resposta de Deus. Eu sei que a gente estava bem mais animado antes, né, irmãos? Mas eu não quero que você perca a animação, mas eu quero que você trate esse assunto com a seriedade que ele é devido. Deus te chamou, está te abençoando, está dando tantas coisas nas nossas mãos. Isso não é só para nós. Deus quer te usar, Deus deseja te usar, Deus vai te usar nessa semana para a glória de Deus. Amém, queridos? Aplauda bem forte a Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor.